Oi, Andréia, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por atender a gente. Quero agradecer, em nome da Faculdade Salesiano Maria Auxiliadora. Nós estamos aqui para conversar um pouquinho o que faz um psicólogo jurídico em vara de família, né, quais são as suas referências técnicas, né, para atuar na vara de família. E assim, primeiramente, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para nós, quais as suas atribuições como psicóloga jurídica, há quanto tempo você já está nessa luta, né, de psicóloga desse ofício, né, e assim, e também o que o psicólogo jurídico faz especificamente nas varas de família. Tá, então deixa eu situar, falar para vocês um pouquinho da minha atuação dentro do judiciário. Então, só voltando um pouquinho atrás, eu estou formada desde 1992, tenho 26 anos, né, mais ou menos. Eu atuo hoje na área jurídica e na área clínica também. Na área clínica eu atuo em psicoterapia e trabalho muito com avaliação psicodiagnóstica e neuropsicológica também. A minha trajetória na área jurídica aconteceu um pouco depois de formada. Eu fui trabalhar em uma clínica psiquiátrica e o perito, ele era o psiquiatra responsável pela clínica, ele era também perito da justiça, e a gente começou naquela época a entrar na experiência junto com ele, né, e fazer um trabalho em equipe, coisa que se fala hoje, quer dizer, ele já fazia isso quase 20 anos atrás, né? Então a gente já fazia esse trabalho. E aí, na época, com essa experiência, nós acabamos em equipe, né, acabamos percebendo que dentro das demandas, né, vindas do judiciário em litígio familiar, existia uma grande demanda acerca de denúncias de abuso sexual dentro de litígio familiar e vara de família. E que dentro dessas avaliações nós percebemos que uma grande parte delas era falsa. Então, no ano 2000, saiu dessa equipe o primeiro livro, que foi sobre falsas acusações de abuso sexual, o outro lado da história. Isso foi feito pela equipe, né, umas duas profissionais. Naquela época, não se falava nem alienação parental no Brasil. A denominação alienação parental no Brasil surge em torno do ano 2005, 2006. A gente falava de alienação parental, mas a gente não sabia, não tinha nome, né, então, mas a gente já relatava casos, né, de perícia, onde a gente observava que as denúncias de abuso sexual surgiam como forma de impedimento ao convívio ou como forma de vingança dentro desses processos litigiosos, tá? E aí eu fui, em função desse primeiro livro, o trabalho começou a ser conhecido, e aí eu comecei a atuar como assistente técnica jurídica. O que é uma assistente técnica dentro dos processos? Então, as partes têm direito à defesa e elas têm direito a contratar um profissional especialista para defendê-los dentro do processo, tá? Ele é contratado pelas partes. Então, quando existe uma perícia, a parte pode contratar um psicólogo, no caso, para se posicionar sobre o laudo pericial, tá? Como forma de defesa dentro desse processo. E, então, assim, meu trabalho foi sendo mais conhecido até que eu comecei, né, de alguns anos para cá, a ser chamada para fazer atuação de perita dentro das varas de família. Eu, na verdade, sou perita de confiança, tá, de alguns juízes que conhecem o meu trabalho, e eles me encaminham para que eu possa fazer a avaliação psicológica, análise psicológica, a perícia psicológica. E especificamente na vara de família? Especificamente na vara de família. Tá? Ok. Então, assim, que eu acho que é uma outra pergunta que vocês vão me fazer, assim, a demanda que me bate, na verdade, assim, acaba que, para mim, assim, o tribunal, eu acho que é importante falar sobre isso, o tribunal tem 3 tipos de peritos. Os peritos que são concursados, que são pouquíssimos, eles ficam muito sobrecarregados. Nós temos o cadastro de peritos, que são profissionais cadastrados, para os quais os juízes podem encaminhar essas perícias.
E existem os peritos de confiança, como é o meu caso, tá? Que agora, inclusive, os peritos de confiança também têm que fazer o cadastro dentro do tribunal. Então, na verdade, acaba que, para mim, vem as batatas quentes, né? Que os casos mais complicados. Porque ele confia Né? em Às você. vezes já passou por 1, 2 perícias, Andréia. Ah, é? Então, É. André, deixa eu assim, falar sobre isso. Existe um curso específico? Sim. Na verdade, eu hoje em dia eu dou capacitação, né? Para cadastro no tribunal, existe um curso de capacitação de 21 horas. Eu dou um curso de 24 horas, e aí as pessoas precisam desse curso de capacitação e uma série de outras documentações para poder fazer o cadastro. E ser psicólogo jurídico, no caso cadastrado. Psicólogo jurídico não, ele é perito cadastrado. Na verdade, o psicólogo, para atuação no judiciário, ele deveria ter formação em psicologia jurídica. É isso que eu estava perguntando. Agora, não tem nada que obrigue. Não tem nada que eu E isso é um problema grave, porque muitas vezes o psicólogo que atua, por exemplo, dentro da clínica, ele fornece laudos inadequados que comprometem a vida das famílias. Então, por exemplo, se você como psicóloga clínica está trabalhando com uma criança e em meio a um processo litigioso, você não ouve as partes, aí chega uma mãe e diz, olha só, o pai da minha filha abusou dela, eu preciso de um laudo urgente para poder afastá-lo. Então, esse tipo de laudo, né, que surge dentro dos contextos clínicos, acabam, como é que eu posso dizer, piorando a situação da família e gerando muitos erros. Né? E, na verdade, uma grande parte dos profissionais que têm processos dentro dos conselhos é porque atendendo crianças, principalmente, né, e dando esse tipo de laudo de forma inadequada. Então, só para complementar, esse curso de formação que você falou de psicólogo jurídico, aí é um outro curso. Aí de psicologia jurídica. É uma especialização. É uma pós-graduação. É um pós de quanto tempo, assim? Normalmente 1 ano e meio. 1 ano e meio, né? Ok. E assim, conta um pouquinho pra gente quais são suas principais demandas, seu maior percentual dos casos que você pega. O maior é a alienação parental, denúncia de abuso sexual, guarda, né? Porque muitas vezes essas coisas estão misturadas. Você tem um processo de guarda, aí tem processo de alienação, né, que entra incidentalmente, tem falsa denúncia, então convivência, né? Em torno desse assunto. Uma questão que nós queríamos fazer para você, que a gente ficou meio em dúvida até como elaborar, quais as questões que envolvem execução de laudos e perícias atualmente que podem ser questionados por outros profissionais, ou como é que tem esse assunto? A questão do laudo psicológico é uma questão muito delicada, né? Não é à toa que o Conselho Federal de Psicologia vem tentando se posicionar para poder fornecer uma orientação aos profissionais que atuam na área. Então, nós temos a Resolução 007/2003, que normatiza a elaboração de documentos decorrentes de avaliação psicológica. Normatiza, né? Então, lá ele fala do que é o laudo relatório, do que é o parecer, tá? Tudo nessa resolução. A gente tem, então, de 2010, a gente tem a 008/2010, que diferencia as funções do assistente técnico e do perito. Tá? E ali ele insere algumas questões também com relação ao psicólogo clínico, que às vezes se mistura nessas funções. Tá? Então, essa resolução delimita essas funções. A outra é a 010/2010, que ela está suspensa parcialmente, mas em função, porque na verdade o nosso conselho é contra a função de inquiridor, que o depoimento especial pede do psicólogo, tá? Mas ela é uma resolução importante, porque fala justamente da atuação do psicólogo na rede de proteção
em situações onde existe a violência ou acusação de violência. Tá? E lá essa resolução diz que nós somos obrigados a ouvir todos os envolvidos. Por quê? Antigamente, e eu sinto que isso tem voltado agora, existia e existe em algumas instituições a questão assim, de se fazer avaliação de diagnóstico sem ouvir, por exemplo, o acusado. Tá? Então a criança diz que o papai botou a mão na minha perereca, e aí eu ouço a criança ou sua mãe, diagnostico o abuso sexual, sem muitas vezes ter acesso ao processo litigioso que corre nessa família. Então essa resolução ela veio para dizer, olha só, você, psicólogo, é obrigado a ouvir todo mundo. Se você não puder ouvir, você vai ter que justificar por que você não ouviu. Ok. Mas você falou que ela está suspensa. Tá, por causa do papel de inquirido. Na verdade, o conselho não contraindica a função de inquirição dentro do depoimento especial. Mas ela é uma resolução que é extremamente importante, né? Então, falando nesse assunto, né? Você está me perguntando sobre a questão do laudo. Então, assim, nós temos direcionamentos, nós temos um documento produzido pelo Conselho Federal, que é também sobre a atuação do psicólogo em várias de família. Ele te dá alguns direcionamentos, ele tem um outro documento sobre avaliação de acusação de abuso sexual também. Então, assim, nós temos alguns direcionamentos. A questão que se levanta, e que eu percebo que dependendo aí, assim, a questão da subjetividade e da questão do judiciário, né, da demanda muitas vezes que existe em cima do perito sobre a cobrança em cima do perito que ele responda a uma pergunta do juiz. Isso. Houve alienação ou não houve alienação? Houve abuso ou não houve abuso? Né? Então, o que eu posso dizer sobre isso, assim, é claro que a gente não é sempre que a gente vai ter as respostas. Uma perícia bem feita, ela vai investigar profundamente e de forma sistêmica o funcionamento daquela família e da personalidade daquelas pessoas que estão ali envolvidas. Toda aquela célula, né? Toda de forma sistêmica, né? Para a gente ter uma compreensão dessa dinâmica, da dinâmica do litígio, né? E daquela acusação que está acontecendo ali dentro daquela família. Eu, inclusive, costumo, assim, nas principais pessoas envolvidas, eu faço o psicodiagnóstico de cada uma dessas pessoas envolvidas. Nós, como psicólogos da justiça, temos obrigação, melhor dizendo, de ler os autos, tá? É diferente de uma avaliação clínica, onde você vai entrar na subjetividade do paciente, né? O nosso trabalho na área jurídica ele é bem diferente. Então, assim, muitas vezes fazendo uma perícia, uma avaliação minuciosa, nós podemos sim nos posicionar sobre, por exemplo, critérios claros de alienação parental. E aí eu não vou posicionar isso, eu, André, posiciono. Agora, se eu não consigo ter claro para mim, eu vou descrever aquela dinâmica, né? Vou escrever o que eu estou vendo, o juiz vai decidir em cima disso. Mas na grande maioria das vezes, essa dinâmica fica clara e dá para se posicionar tecnicamente. Só que às vezes o que eu percebo é que tem muito perito que não quer se posicionar. E aí mais atrapalha do que ajuda. E aí o posicionar não é só enquadrar, né? É alienação, não. A gente está ali para dizer alienação, mas o que se pode fazer para resgatar, por exemplo, vínculos, né? Para resgatar essa harmonia familiar dentro do possível, porque a gente não tem. Não, e a gente não tem controle total sobre isso. A gente pode fazer alguns encaminhamentos. O psicólogo, por exemplo, que trabalha dentro, que é concursado, trabalha dentro da justiça, ele não fica só na perícia, né? Ele tem outros trabalhos lá que às vezes são muito mais de prevenção, como o tribunal tem projetos que eles chamam de projeto da MCare, oficinas de parentalidade. Então, assim, são trabalhos informativos e fazem as pessoas tentarem
refletir, né, e mudar a sua atitude, principalmente em função dos filhos. Né? O tribunal tem também um trabalho voluntário, eles agora até ganham uma taxa quase simbólica, né? Mas a mediação, para onde muitas vezes o perito pode fazer esse encaminhamento também, para se ter uma mediação, né, antes ou durante né, do processo. Mas isso aqui no Rio, né? Isso aqui no Rio. Tá? Algumas fora do Rio até tem, não sei como é, né? Aí depende da comarca, depende, entendeu? Então, assim, a ideia não é que eu diga só houve alienação parental, não houve alienação parental. Não, quais as sugestões que eu posso dar, né, frente à minha avaliação, até para que o juiz reflita em cima disso. Perfeito. A decisão é do juiz. Nós não podemos nos posicionar como juízes. Tá? Essa é a diferença. Então você faz exatamente a parte certa, você dá a orientação psicológica e não esmiuça a parte jurídica, não, né? Você faz a parte... Eu não posso entrar na parte jurídica. Tá, e assim, me conta um pouquinho assim sobre propostas sem danos, né? Que são aqueles depoimentos especiais. Depoimento, olha só, o depoimento sem dano começou no Rio Grande do Sul, com o juiz Daltoé, sobre o primeiro nome dele, não sei. Começou lá. Hoje a gente tem aqui no Rio que se chama depoimento especial. Tá? O que é o depoimento especial? O depoimento especial, o depoimento sem dano surgiu porque o que acontece? As crianças, dentro desses processos litigiosos de família, antigamente, hoje ainda, mas bem menos, elas eram ouvidas e interrogadas 20 vezes. Desde a família, a escola, a delegacia, o psicólogo dentro da delegacia, 3, 4, 5 perícias. E aí, assim, que você revitimiza essa criança, e 2, que o relato dela fica incontaminado, porque muitas vezes as pessoas não sabem abordar o tema da melhor forma adequada. Muitas vezes ajudam a criar falsas memórias sobre o tema, o relato fica emprestado até para uma perícia que venha a acontecer. Então, a ideia é que você tenha o depoimento especial para que a criança seja ouvida no depoimento especial e provavelmente mais dentro de uma perícia psicológica, mas aí você diminui a quantidade de exposição dessa criança. E o que acontece no depoimento especial? A criança vai ao tribunal em uma salinha bonitinha, onde tem brinquedo, né? E ela é entrevistada por uma profissional do tribunal capacitada, uma psicóloga, uma assistente social. Elas são capacitadas para fazer essa entrevista, que normalmente é a entrevista cognitiva forense. E ela e a criança, essa entrevista ela é filmada. Essa entrevista entra como prova no processo. E do lado de fora estão o juiz, o promotor, as partes, os advogados e assistentes técnicos se tiver. Assistindo ao vivo. E aí o que acontece? Essas pessoas todas podem fazer perguntas. Aqui no caso a gente tem um telefone, mas tem lugar que é um ponto, não é ouvido. E aí você liga e aí diz assim, olha só, fulana, a psicóloga, assistente social, o advogado aqui está querendo saber isso. Aí o que ela vai fazer? Ao invés de ela chegar e dizer assim, vem cá, seu pai botou a mão na sua perereca, ela vai dizer assim, ela vai transformar de forma adequada. Conseguir um caminho, né? Como é que eram as brincadeiras quando você estava na casa do seu pai? Aí ela vai, né? Mas sem sugestionar e induzir uma resposta, tá? Então, o depoimento especial, eu entendo que é algo importante. A minha preocupação de pessoas que trabalham comigo é que ela não pode ser a única prova. Porque senão vai ser, de novo, só o relato da criança. A gente tem que contar. Mas a gente vai entender esse sistema dentro do contexto. Mais uma vez. E, assim, tem algum caso, assim, que tenha passado nesses 15 anos, né, como jurídica? 8 anos, perdão, psicóloga jurídica. Como psicóloga jurídica são 8 anos. 16, isso. Porque são 25 como 26 como psicóloga, 15 como psicóloga jurídica. Isso. Né? Ótimo. E assim, teve algum caso que tenha sido mais marcante assim, para você, que você consiga
lembrar assim de imediato. Ou eles, Mais ou em menos, geral, têm as mas- mesmas Tem características? uns que são mais graves que outros. Né? Né? Tem um até que foi não tem muito tempo não, mas é uma criança que foi abusada pela mãe para incriminar o pai. Que isso? Acho que essa foi um Foi. dois. Assim, tem muitos, muito, E muito isso ruim. acabou vindo à tona? Veio? Mas porque a criança não ia relatar assim, né? Ela dopou a criança. Na verdade, assim, Que isso? a gente não conseguiu, assim, conseguiu se comprovar o abuso psicológico, né? Uhum. E Que já é importantíssimo. não, né? mas Que já era assim, tinha todo assim, o laudo do Ministério, eu era assistente técnico, o laudo do Ministério foi maravilhoso. Então, assim, mas ela. Que amor é esse, hein? Né? Tem Logo por esse de marido, marido. né? Tem por esse marido, porque Para né? fazer Ia fazer ex-marido, né? isso. Verdade. E assim, para terminar, um pouquinho, dar uma palhinha sobre alienação parental, falar um pouquinho, se você quiser, do seu livro, que eu já Ai, vi. eu até tenho O livro, Você né? gosta, a gente queria saber, você gosta dessa área? É uma coisa que te anima, te É, empolga? ela te levou Eu para a alienação gosto. parental. Eu gosto, Gosto, mas né? às vezes me exaure muito, sabe? Essa área, né? Porque você, além disso, ainda faz pesado, clínica, né? É muito pesado. Entendeu? Então, É a clínica, pesado, muitas vezes, né? assim, Já é mais light. é mais light, né? Só que, assim, eu recebo muita gente na clínica que advém das Isso que eu ia áreas perguntar. muito. Mas em processos que você já trabalhou, não? Não. Isso Muitas você não vezes tem pode ou é ético? Não, como perita não. Nem como assistente técnico. Porque a gente, como assistente técnico, não pode. Para eu atuar como assistente técnico, eu não posso ter atendido clinicamente. Não Isso está na pode. resolução 008/2010. Ah, 008, né? É É que estabelece as funções, né? E aí, assim, a alienação parental entrou na minha vida, como eu contei para vocês lá, na psiquiatria, que a gente não sabia que aquilo era alienação parental. E aí eu tô nesse meio da alienação parental desde antes dela chegar ao Brasil. E aí eu conheço os meandros da história. E eu acho que é importante até falar para vocês, e aí para quem está assistindo a gente, eu não sei se vocês tiveram acesso à matéria do Fantástico que teve há uns 2 meses atrás. Sobre alienação parental. E aí o que acontece? Eu que acompanho esse caminho todo, eu dei sugestão no projeto de lei, da projeto de lei da alienação parental, aquele 5º parágrafo sobre a perícia, eu dei sugestões. Então, assim, eu acompanho isso desde sempre. A lei trouxe muitos avanços, muitos. Assim, hoje as pessoas sabem o que é alienação parental, hoje nós temos existem muitos maus peritos, mas existem bons peritos. Hoje em dia os pais conseguem conviver mais. Hoje em dia a gente consegue, por exemplo, em acusação de abuso sexual, conseguir que a pessoa que está afastada, pelo menos conviva com o monitoramento com a criança, até que se possa terminar essa investigação. Então, nós temos mudanças, né? A sociedade mudou muito, os papéis parentais mudaram muito, e aí tem que se brigar pela igualdade parental. As famílias. Porque, né? na verdade, o que acontece? Até 2013, 87% das guardas ainda eram unilaterais das mães. E aí isso gerava uma sensação de poder muito grande. E o poder para quê? Na hora de um litígio, Isso. eu tenho uma arma. Né? A criança é coisificada porque, por exemplo, na hora de pedir a pensão, você só vai ver se você paga a pensão. Ou, você me traiu, tem outra namorada, então você não vai ser filho. Né? Então, assim, agora é claro que nem tudo é alienação parental. E isso que foi, assim, na verdade, essa matéria do Fantástico é uma matéria totalmente tendenciosa, de pessoas que, em uma grande maioria, perderam a guarda de seus filhos. E depois de muitas perícias, porque nenhum juiz tira a guarda de mãe, uma perícia só. Então, interessante. Né, ninguém olha, tirar o filho de mãe é porque a coisa é grave e muito comprovada. Assim que se tira a guarda de uma mãe. Né? Então, aquela que a matéria dizia que a lei da alienação parental favorece pedófilos, que as mães perdem a guarda para os filhos ficarem sob cuidado do abusador.
Não é assim como eu toco. Eu não estou dizendo que isso nunca possa ter acontecido, né? Mas aí maus profissionais existem por aí. Mas assim, não é assim que o judiciário trabalha, né? Então, na verdade, eu acho que a lei mexeu com essa estrutura toda, né? Estrutura de poder, e a coisa tá se mexendo, tá mexendo. Então, porque na verdade o que a gente precisa trabalhar sempre é que exista a igualdade parental, né? O pai visitante não existe mais, não pode existir. A maioria dos pais, claro, não são todos, uma grande parte dos pais, desde cedo, troca a fralda, dá comida, leva na escola, e aí ele se separa e não quer ver o filho de 15 dias, concorda? Pai é distante, pai é atuante, né? Então, essa é a ideia. Só que nesse jogo de poder, né, e com as mudanças sociais que estão acontecendo, né, e frente a uma série de questões, de interesses, muitas vezes a criança entra nesse jogo e a alienação parental passa pelo impedimento ao convívio, pela desqualificação, a fala de desqualificação do outro para a criança, né? Então, por exemplo, pessoas que mudam de estado sem aviso, né? Impede o pai, impede a família extensa toda de ter convívio, o pai ou a mãe alienado não participa de informações escolares e médicas, então ele é alienado da vida da criança. Isso com o tempo, assim, isso gera que a criança, na verdade, se estrutura na interação, né, com o pai e mãe, ou as pessoas né, com as quais ela tem como referência, né? Então, se você mata um deles, você está matando a criança internamente. Isso gera graves consequências psicológicas para a criança. Acontece geralmente por exemplo, a mãe dá a guarda para o pai e o filho ou filha não ficar com o pai, ficar com um parente próximo como um avô, uma avó, e continuar tendo a alienação parental por parte de umas partes da família e manter distante da mãe, ou, se ao contrário, manter distante sempre do pai. Qual é o sofrimento, assim, o que a gente pode fazer como psicólogo para evitar esse sofrimento para a criança? Olha só, o que eu entendo assim, que quanto mais cedo se puder intervir nesses conflitos, o melhor. É isso que é o objetivo do judiciário hoje, por exemplo, com a mediação, com esses projetos, porque assim, quando esses processos chegam para mim, nessas perícias, tem muito estrago feito já, entendeu? Então, o psicólogo, por exemplo, que está dentro da clínica, ou que está dentro da escola, ele vai muitas vezes pegar aquilo no início. Então, se você consegue intervir ali, mas assim, é importante que você escute todas as partes, né? Não fica só no discurso de né? Então, assim, a alienação parental não é feita só por pai e mãe, pode ser feita por avós, até por babá, a gente já viu, né? Por tios. Então, não acontece só no pós-separação, muitas vezes já estava acontecendo dentro do casamento, né? E aí, assim, se você investiga essa dinâmica familiar, muitas vezes, assim, e muitas vezes, assim, a gente acha que a alienação parental é uma coisa feita por mal. Então, muitas vezes a pessoa que aliena não tem pai, por exemplo, e às vezes ela precisa se dar conta daquilo, né? Existem casos onde a coisa é perversa, sim. Não é todo caso de alienação que é perverso, mas muitas vezes, independente de ser perverso ou não, você precisa de um limite jurídico para isso. Tá? Então, tudo isso dentro de uma perícia você precisa investigar. É só uma coisinha que eu me lembrei. Hoje tem a guarda compartilhada. Guarda compartilhada. Ela é muito mais flexível, ela é bem aceita. Não Inclusive, esse movimento das mulheres é muito contra a guarda compartilhada. Entendeu? Então, a gente, desde 2014, a guarda compartilhada é regra no Brasil. Independente de ter falta de diálogo. Né? Então, assim, eles não conseguem conversar, então não pode ser. A ideia é o contrário. Nos casos onde você tem litígio, aí, claro, pai e mãe são como se fossem duas crianças, não conseguem se entender, vai o papai juiz e vai determinar. Você vê nesse dia, você vê naquele. Né? Entendeu? Agora, assim, na verdade, a ideia. Olha só, nós temos casos na justiça de pais que vivem. Esse é um caso, o pai vive na França
e a mãe no Brasil com a criança. Porque, na verdade, a guarda compartilhada não quer... Assim, a ideia é que você tenha tempo equilibrado entre os dois, tá? Porque o convívio traz amor, né? Claro. Mas, assim, uma pessoa que mora no exterior, né? Mas, na verdade, a gente está falando sobre as decisões acerca da vida da criança. Então, a distância pode ser, né? Claro que se você tiver litígio, isso vai ser mais difícil. Mas, assim, para que as decisões acerca da vida da criança possam ser tomadas em conjunto. Né? E que o tempo de convívio seja equilibrado. Essa é a ideia, tá? Bom, a gente sabe que você tem um horário já. Isso aí. E Eu queria agradecer, assim, vamos ter que ser gravadas, a gente acabou de entrevistar a profissional psicóloga Andréia Calçada. Ela atua como psicóloga jurídica em varas de família e nos deu essa grande contribuição para a faculdade. E eu vou mandar para vocês um livro meu, que é o Perdas Irreparáveis, Alienação Parental e Falsas Acusações de Abuso Sexual na pessoa de muito bom, obrigada. Muito obrigada, Andréia. Obrigada, Andréia. E sucesso na tua carreira, tá? Sucesso, obrigada.